Bom dia, segundo ano! Vamos dar início à nossa aulinha de geografia. Hoje, quinta-feira. Isso, já estamos na nossa quinta-feira. Que coisa maravilhosa! A nossa quinta-feira, dia 20 de agosto. Gente do céu, nem acredito que a gente já chegou a 20 de agosto. Como o tempo está passando rápido e a nossa saudade só aumentando. Pois é. Como podemos perceber aí na imagem, a gente vai continuar no nosso assunto de geografia, os serviços públicos do bairro. Lembra que eu disse a vocês dos serviços públicos de um bairro? Que a gente tinha que ter o quê? Isso, a gente tinha que serviço público era tudo aquilo, né, que se precisava fazer em um bairro. A gente precisava ter posto, a gente precisa ter guardas de segurança, a gente precisa ter iluminação, a gente precisa ter o tratamento de esgoto, tratamento de água para que todos esses serviços possam chegar à nossa casa. E hoje a gente vai ver tanto a etapa do tratamento de água, ETA, certo? E o ETE, que é o tratamento de esgoto. Vamos lá para a nossa página 6, onde a gente vai ver exatamente isso. A água potável, tratada e encanada. A água é um elemento fundamental para a vida. Os seres humanos utilizam a água doce para beber, cozinhar e fazer a higiene corporal e da sua casa. Ela também é usada no cultivo de alimentos e na transformação dos elementos naturais em produtos industrializados. Leia um infógrafo para entender como a água potável é tratada e distribuída nos bairros. Pois é, a gente vai ver todo o percurso que ela faz, lá do ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, até a nossa casa, tá bom? Então, ó, o primeiro, captação de água. A água é retirada do rio e encaminhada a uma estação de tratamento de água. Então, é tirada de um rio. Aqui, geralmente, para a gente, é tirada de Barreiros, né? Isso. Aí, em Garanhuns, alguma parte de Garanhuns, a água vem da Inhumas, certo? Isso, de um rio bem grande, bem limpinho. Então, a água é captada lá da Inhumas e vai para o ETA, que é a Estação de Tratamento da Água. Vamos ver? Na estação de tratamento, a água passa por vários filtros e processos químicos que eliminam as impurezas, tornando-as mais limpas para o nosso consumo. Depois, essa água, reservatório de distribuição de água, por meio de encanamentos no cano que passa por debaixo das ruas, debaixo das casas. É por esses canos aí. Ela chega a um reservatório, né? Por meio de encanamentos, a água tratada chega para os reservatórios localizados no bairro, onde é armazenado. De lá vai para residências, comércios e indústrias. Pois é, que é a nossa famosa Compesa. Vocês já observaram ao passar na frente de uma Compesa que tem umas caixas de água bem grandes feitas de cimento? Geralmente elas são feitas assim, de cimento. Então, ali, né, através de uma encanação, aí na rua tem uma encanação principal e essa encanação principal vai distribuir para todas as casas, certo? E por fim, depois que chega na sua casa, que a gente usa aquela água, que a gente toma banho, que a gente lava os pratos, que a gente lava até mesmo a nossa casa. Tem gente que não gosta de passar pano e lava, que a gente lava nosso quintal, a mamãe lava roupa. Então, ó, depois de tudo isso, veja o que acontece. A água vai para o ETE, que é o tratamento de esgoto. O ETA
é a estação de tratamento de água. E o ETE é a estação de tratamento de esgoto. Depois do uso da água nas atividades domésticas, comerciais e industriais, o esgoto começa a ser formado. Os resíduos são transportados para uma rede de coleta de esgoto. Na estação de tratamento, a água passa por vários processos de remoção dos poluentes em boas condições e a água é devolvida para o rio. Então, é todo um processo, não é verdade? Pronto, essa água vai passar por todos esses processos. E aí, a gente pulou algo no livro. O que foi que a gente pulou? Isso, a dica, não foi? A gente pulou a dica. Vamos lá ler juntinhos? Você pode deixar esse infógrafo mais bonito. Use lápis de cor, aquarela, giz de cera ou canetinha para colorir a ilustração. Pois é, sabe por quê? Porque vocês vão imaginar como é todo esse processo. Imaginar não, né? Que no caso vocês já descobriram cada regrinha que a gente leu. Então, a água sai do rio através de uma encanação, vai lá para a estação de tratamento de água, que é o ETA. Depois, ele vai para um reservatório, que no caso é a nossa Compesa. Na rua vai ter uma encanação principal e vai distribuir para todas as casas. Depois da água toda tratadinha, né? Aí, nas casas da gente, a gente faz todo o trabalho doméstico, todo o serviço doméstico a mamãe faz. E aí, ele volta para o ETE, que é a estação de tratamento do esgoto, e depois volta para o rio. Então, vocês vão imaginar cada etapa dessa. Ó, tem o rio, tem as plantações, tem a encanação, tem a estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, o reservatório e as casas. Então, você vai colorir bem bonito, certo? E depois responder a letra A. A água que você utiliza na escola é tratada? E na sua casa? Se for sim nos dois, coloca. Se for não em um dos dois, coloca. Por exemplo, na minha escola sim, na minha casa não. Na minha escola não, na minha casa sim. Mas eu acredito que todo mundo tenha esse serviço público, né? Que é água tratada e todo mundo vai colocar assim. Por que é importante que a água captada nos rios e nas represas sejam tratada antes de ser consumida pelos seres humanos? Por quê? Isso, porque muitas pessoas têm contato também com aquela água, peixes, entre outros, né? Tem gente que joga alguma coisinha lá no rio. Exatamente. E existe micropartículas, micro-organismos, né? E tudo isso deve ser tratado antes do consumo de cada um de nós. Depois vocês vão passar lá para outra página, certo? Vão ler tudo direitinho e responder até a nossa página 8. Lápis na mão. Observe a fotografia e responda as questões. Essa fotografia aí, ó, de uma estação de tratamento de água em São José dos Pinhais, lá no Paraná. E essa foto foi tirada em 2015. Que serviço público a fotografia mostra? Isso, tratamento de água. Para quais atividades domésticas você e seus familiares necessitam desse serviço de água tratada? Para que a gente usa? Isso, tomar banho, lavar roupa, lavar prato, fazer almoço. Muito bem. Complete o esquema com informações sobre o serviço público de abastecimento de água tratada. Rio potável, primeira captação e ETA. Lembre-se que o ETA é a estação de tratamento da água. E a primeira captação? Isso, veja lá todo o esquema. Utilize palavras-chave ou frases simples para completar o esquema. Então, vocês vão responder até essa página 8, ok? Nossa atividade de geografia é essa. Já sabem, qualquer dúvida, chama a tia no privado. Beijos!